presidente, senhores senadores e senadoras, eu fiz um requerimento à mesa para apresentar um destaque para a votação em separado da emenda 185 da medida provisória 871/2019. A emenda em destaque busca garantir a participação dos sindicatos na manutenção do sistema de cadastro dos segurados especiais, pois trata-se de instituição mais habilitada para essa finalidade e com maior proximidade dos trabalhadores rurais. Retirar dos sindicatos essa prerrogativa significará prejuízo direto aos trabalhadores dos menores e mais distantes municípios, que terão de enfrentar a dificuldade de locomoção para chegar aos escassos postos de atendimento do INSS, geralmente localizados em cidades maiores. Sobre outro aspecto, senhor presidente, o sindicato cumpre importante papel de orientação e suporte na tramitação do processo de solicitação da aposentadoria. A maioria dos trabalhadores rurais não tem conhecimento de como proceder para alcançar o sonhado benefício. Sem o auxílio dos sindicatos, teremos redução do número de aposentadorias concedidas e por terem sido eliminadas as fraudes. E sim, por falta de conhecimento do trabalhador para dar entrada no pedido e fazer tramitar o processo. O combate à fraude é importante e deve ser implantado com mecanismo de auditoria e controle, e não impedindo a atuação de instituições que representam os trabalhadores. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, antes de mais nada, quero aqui me manifestar dizendo que a bancada do PT não participou de nenhum acordo relativo a essa matéria, não fomos convidados para tal e certamente não concordaríamos com o acordo que foi feito. Porque, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui não é simplesmente uma ação para acabar com suposta corrupção que possa haver na Previdência. Mas, na verdade, nós estamos tratando de uma mini-reforma da Previdência. Porque se o governo quisesse fazer uma força-tarefa, ele poderia ter feito sem a necessidade de uma medida provisória. Foi isso que Temer fez há 2 anos atrás, quando ele criou uma medida provisória, disse que iria economizar uma medida provisória não, uma força-tarefa, disse que ia economizar 14 bilhões com as ações dessa força-tarefa, e até hoje o Brasil não sabe se um único centavo foi efetivamente economizado. Agora o governo faz aquilo que fizemos com Lula, que fizemos com Dilma, que Temer fez, e agora diz que vai economizar 10 bilhões. Eu aposto aqui com quem quiser, daqui a 1 ano, a economia que efetivamente foi feita. Porque o grosso das fraudes não está no BPC, não está na aposentadoria rural. O grosso da fraude está nesses empresários que aí estão, como esse bobo da corte, que é dono daquela Havan, que deve à Previdência negociados 150 milhões de reais e comprou um aviãozinho de 250 milhões de reais. É aí onde está o rombo da Previdência, é na sonegação, é em quem não paga, é em quem não tem dinheiro para pagar a Previdência, mas tem dinheiro para comprar avião. Na verdade, essa proposta quer fazer revisão para cortar dos pobres, é para cortar de quem precisa. Essa revisão poderá gerar possíveis injustiças. Se faz, inclusive, o estímulo por meio de bônus para que os médicos e os analistas trabalhem além do próprio horário para fazer as perícias. Quem conhece o que é perícia da Previdência hoje sabe que a perícia é sempre para negar o direito do trabalhador. Ou seja, se parte da suposição para se chegar a um efetivo corte desses benefícios.
Na verdade, essa proposta não é para beneficiar pobre, é para apenar os pobres. Até porque esse governo já disse que não gosta de pobre. Quem gosta de pobre é o PT. Aceitamos essa colocação feita pelo presidente da República. Dizer que isso aqui é para beneficiar pobre é um engodo. O que isso vai gerar é aumento da pobreza, porque no interior de Pernambuco, apenas 2 municípios conseguem ter mais recurso do fundo de participação do município do que do recurso que é pago do BPC, da aposentadoria rural, da aposentadoria do idoso. Na verdade, o que se quer com essa medida é dificultar o acesso dos mais pobres aos benefícios, ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, ao salário maternidade e ao auxílio-reclusão. Aqui, toda discussão sobre reforma da Previdência é para retirar direitos, mas não para acabar com a sonegação, mas não para acabar com a isenção, mas não para acabar com a renúncia fiscal. E mais uma vez, nessa medida provisória, isso está atestado. Pois bem, na verdade, nós vamos ter medidas que são profundamente nocivas a quem tem um benefício. A suspensão cautelar dos benefícios até a apresentação da defesa. Ou seja, já se apena para depois comprovar se havia efetivamente a fraude ali. Ou seja, se suspende sem ter dado à pessoa o direito da defesa. E vocês sabem o quanto pesa um salário mínimo numa cidade do interior do Brasil, que muitas vezes é o que sustenta uma família inteira. É uma violação frontal do devido processo legal. Com certeza é isso que vai acontecer quando nós tivermos isso. Imagine a esposa do servidor público, que o simples fato de testemunhar, ser casada ou ter uma união estável e que agora tem que provar a dependência financeira. Ou seja, ela que tinha uma casa ou ele que tinha uma casa junto com a mulher, e agora quando um dos dois morre, o outro só vai poder ter direito à aposentadoria se comprovar que depende financeiramente daquela aposentadoria. Ora, isso se constrói no casal, na vida da família. Quando um morre, não acaba a despesa que era de uma casa para 2, 3, 4 ou 5 pessoas mais. Então são medidas perversas, são medidas absolutamente perversas. O auxílio-reclusão, aqui está se criando uma visão de que o auxílio-reclusão é uma fortuna que é dada para um preso, para um bandido, para um ladrão, para um assassino. Não! O auxílio-reclusão foi criado para proteger a família. Que culpa o filho tem do pai ter incorrido no caminho errado? Que culpa a mulher tem do marido ter percorrido o caminho da criminalidade? Não! Agora, o que é que acontece quando se retira esse benefício ou torna mais difícil? Quem é que vai bancar a feira daquela família? É o PCC, é o Comando Vermelho, é quem está dentro da prisão, obrigando cada um daqueles a fazer parte daquela organização criminosa. E por último, esse governo não tem nenhum apreço pela democracia. Esse governo, onde tem a ideia da participação popular, da representação de classe, ele quer esmagar. Ora, os sindicatos rurais, as colônias de pescadores, participavam de dar informação sobre o processo da aposentadoria especial rural. Vou concluir, senhor presidente. Pois bem,
o governo não abriu mão em nenhum momento de que os sindicatos, de que as colônias de pescadores pudessem também fazer parte. Não é elas serem, porque não são elas as entidades que garantem hoje a indicação de quem vai ser aposentado. Isso é uma mentira. Isso é outra fake news que um bando de gente sem conhecimento acredita e fica reproduzindo como se fosse verdade. Não, o sindicato dava uma das 5 declarações necessárias para aposentar, especialmente um trabalhador rural. No entanto, esse governo quer ouvir falar do diabo e não quer ouvir falar de sindicato, não quer ouvir falar de associação de classe, não quer ouvir falar de quem está representando. Por último, ao mesmo tempo em que tira a possibilidade dos sindicatos participarem, o governo diz que vai chamar as prefeituras. Ora, minha gente, falar que sindicato faz fraude e entregar para a prefeitura, para ela fazer o cadastramento e dar a informação de quem vai ser aposentado, sinceramente, é desdenhar da inteligência da população brasileira. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, por todas essas razões, nenhuma é mais importante que a outra. Nós do PT votamos contra essa medida provisória e queremos deixar claro, desafio aqui ao líder do governo, ao líder de qualquer partido, mostre daqui a um ano a economia de 10 bilhões de reais com essa medida provisória. Mostre, prove que vai economizar. Agora, o que eu vou mostrar é o tanto de pessoas que deixaram de ter acesso a uma renda que é fundamental para garantir a sua própria sobrevivência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro quero destacar aqui a disposição da oposição. Estávamos aqui, os membros, pelo menos do nosso bloco parlamentar, Rede, PDT, PSB e Cidadania, desde as primeiras horas, atendendo à convocação do Senado. Não é pela ausência do nosso bloco parlamentar, pela ausência da oposição, que essa MP não será apreciada. Agora, não podemos deixar de enfrentar o mérito dessa medida provisória. Quero completar a esta preliminar, destacando também o seguinte: somos os primeiros a querer combater qualquer tipo de fraude. Somos os primeiros a reconhecer a existência de fraudes e defender a utilização de mecanismos de combate. Só uma pergunta preliminar. Combate de fraude não poderia ser feito com ato administrativo do INSS? Não poderia ter sido feito com atos para combater excesso? Aliás, por falar em fraude, já foi dito aqui, tem um senhor empresário aí, apoiador inclusive dessas redes do presidente da República, dono de uma rede de lojas, que leva até da Estátua da Liberdade na frente, que deve 120 milhões de reais ao INSS. Está aí uma razão de fraude que deveria ser combatida por um ato administrativo simples. Por um ato administrativo simples. A nossa questão sobre essa medida provisória é que ela antecipa temas que serão tratados já na PEC da reforma da Previdência, penalizando os mais pobres. Veja, essa medida provisória, ela penaliza aqueles que recebem pensão por morte, senador Cajuru. Pensão por morte é de uma crueldade atroz. Penalizar, estabelecer prazo para aqueles que ainda estão em luto a requererem o direito sagrado da pensão por morte. Mais adiante, a medida provisória vai num caminho de criminalização do movimento sindical. Ora,
a condição de sindicatos de trabalhadores rurais e colônias de pescadores convalidarem atos de aposentadoria é algo que vem desde a Constituição. Tem irregularidades, tem ilegalidades, elas têm que ser verificadas, pesquisadas e combatidas. Mas me parece que há um claro entendimento por parte do governo que tem um grande vilão a ser combatido no país. Aliás, o governo tem um fetiche contra movimento sindical. Onde ele vê movimento sindical, organização do povo, organização dos trabalhadores, o governo tem uma determinação, parece-me, de desarticulá-lo. E é o que pretende nesta medida provisória. Nós, conversando e tendo a aquiescência do ilustre líder do governo, senador Fernando Bezerra, em nosso gabinete, com membros do nosso bloco parlamentar de oposição, tivemos, inclusive, uma conquista importante sobre o prazo de convalidação, que na Câmara foi melhorado para 5 anos. Tivemos uma conquista, um ajuste importante, estabelecendo este prazo a partir de uma proposta de gatilho e a partir de pelo menos 50% dos trabalhadores serem incluídos no Cadastro Nacional de Informações Sociais. É bom que se diga, esse cadastro já existe há 10 anos pelo menos, e só 3 a 4% dos trabalhadores rurais neles estão incluídos, mesmo existindo há pelo menos 10 anos. Conquistamos uma prorrogação de prazo, a constar, veja, senador Cajuru esteve lá conosco nesse diálogo com a liderança do governo, senadora Leila lá esteve conosco, senador Veneziano, senador Alessandro. Ocorre que este acordo, para ser também validado, necessita ser aprovado pela Câmara dos Deputados, no texto da reforma da Previdência. Eu não tenho essa garantia, meus caríssimos senadores. Lamentavelmente eu não tenho. Eu não tenho essa garantia porque, veja, notícia veiculada ainda há pouco. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, cria distorção, diz que essa medida provisória combate a distorção em universo dos trabalhadores. E claramente estabelece a sua opinião que é contrário a qualquer possibilidade de prorrogação desse prazo até 2022. Eu pergunto, meu caro senador Veneziano, como é que nós vamos poder ter garantia de que este acordo aqui firmado, e isso eu queria pedir a palavra de Sua Excelência à liderança do governo, com a manifestação contrária que ouço agora do presidente da Câmara dos Deputados, como a ampliação desse prazo a partir de um gatilho de cumprimento pelo menos de 50% de trabalhadores e trabalhadoras incluídos no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Como este acordo será cumprido se o próprio presidente da Câmara faz uma manifestação contrária? Eu gostaria de, nesse aspecto, ouvir meu querido líder do governo, que esteve conosco antes da votação dessa matéria, antes da votação da medida provisória. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a essa declaração do presidente da Câmara, porque nos traz incerteza se, inclusive, se os temas que nós avançamos lá serão tratados. Nos demais, senhor presidente, falo isso já para concluir, nós reafirmamos, sou favorável ao combate a qualquer fraude. O que eu também quero reafirmar, não pode a pretexto de ter combate de fraude, penalizar os mais pobres, penalizar aqueles que recebem benefício e prestação continuada, como no dispositivo já elencado aqui pelo ilustre senador Otton, que claramente prejudica o sigilo daqueles que recebem benefício e prestação continuada. Não pode, a despeito de combater fraudes, nós criminalizarmos o movimento sindical brasileiro, os sindicatos de trabalhadores rurais, as colônias de pescadores. Não pode, a despeito de combater fraudes, nós cometemos a crueldade de
na prática, limitar a pensão por morte, enquanto alguns ainda estão no exercício do luto. Direito sagrado, consagrado pela civilização a todos os seres viventes, a todos os seres humanos. Por fim, não se pode, a despeito da fraude, veja, e aqui eu quero entrar em um tema que poderia ser controverso, falo isso para concluir, não pode, a despeito de fraude, na prática, nós extinguirmos o auxílio reclusão, porque veja, o texto que foi aprovado aqui estabelece uma carência de 24 meses para receber o auxílio reclusão, somente aqueles dependentes de presos em regime fechado, somente em regime fechado, todos. Veja, senhor presidente, no Brasil, quem vai para a prisão e fica em regime aberto, quem vai para a prisão e é levado primeiro para encher as penitenciárias e fica à mercê das organizações e facções criminosas e fica à mercê de chacinas como a que aconteceu ainda há pouco no Amazonas. É aqueles que já são condenados à prisão na primeira instância. No Brasil, os mais pobres, os que vivem na periferia, nem direito à segunda instância têm. São levados no primeiro cometimento do delito mais simples para uma penitenciária e lá são recrutados pelo crime organizado. Estes terão já uma segunda condenação por esse texto da medida provisória. E esta segunda condenação vai passar a ser os seus familiares não terem a possibilidade de sustento. Há de se perguntar, como já foi perguntado nessa tribuna, se o sustento para estes não foi dado pelo Estado, quem o dará? O Estado paralelo? As facções criminosas? O PCC? Estes já dominam as cadeias, vão passar a dominar agora também os sustentos familiares. Por isso que no mérito, ao que pese, e concluo, senhor presidente, que acordamos e que para tanto gostaria de ouvir sua excelência, o líder do governo, e no mérito, o nosso voto será contrário ao texto da medida provisória. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero dedicar a primeira parte de minha fala, não propriamente à medida provisória 871, e algo que eu considero mais importante, porque serão inúmeras matérias votadas nessa casa, que é a forma do nosso relacionamento quando do debate, seja qual for a matéria. Eu digo sempre que a democracia nunca é a verdade de um lado ou do outro, é a verdade construída pelo debate franco, pelo debate duro no conflito de ideias, mas pelo debate sem agressões, pelo debate sem ofensas, pelo debate sem qualificações. Às vezes me preocupa, porque na linguagem moderna do celular, a gente vive uma linguagem binária, certo ou errado, sim e não, vermelho ou branco. E a verdade é que a vida real não é nem uma cor só nem outra. Ela é um degradê, que é a construção feita por esse debate. Esta medida provisória é um exemplo disso. O texto enviado pelo governo federal, sem dúvida nenhuma, na minha ótica, é muito pior do que texto que vai a votos hoje. Fruto do quê? Da comissão que o nobre senador Isalci presidiu, de debates duros e acalorados, de argumentos apresentados, dados apresentados, e para mim esse é o bom combate. E é preciso preservar nesta casa, no Senado da República, esse nível de debate entre nós, porque só assim nós poderemos produzir. Não há o risco aqui no chão do plenário que diga, de um lado estão corruptos, do outro lado estão os que combatem a corrupção. Esse tipo de desqualificação não ajuda a nenhum debate. Eu estou à vontade porque no meu governo fiz vários recadastramentos de aposentados do Estado da Bahia e retiramos da aposentadoria milhares de pessoas que não estavam merecendo a aposentadoria. Não é verdade que apenas agora se busca o recadastramento.
No governo do presidente Lula, em 2006 e 2007, foi feita um recadastramento e foram dezenas de milhares excluídos ou negados à aposentadoria porque recebidas de forma indevida. Foi também no nosso governo que se criou o MOB, exatamente para ficar uma fiscalização pente fino constante. Então eu quero primeiro parabenizar, a despeito que não concordo, e explicarei por que não concordo com parte da alma dessa medida provisória, parabenizar todos do governo e da oposição que se esforçaram em melhorar, e é inegável que o texto que vai a votos, aprovado ou rejeitado, é muito melhor do que aquele que foi enviado para essa casa. O que nos faz nos colocarmos contrários à medida provisória? Algo que eu já disse a vários líderes do governo nessa casa, é que eu não conheço democracia no mundo que exista sem organização social, sem organização sindical. E eu não vejo por que, me permitam, às vezes uma obsessão de sempre tentar criminalizar a atividade sindical. E por que eu digo isso? Porque se nega o direito da representação sindical estar sequer, como disse para representantes, vou chamar assim, do Ministério da Previdência ou da Superintendência, num colegiado que vá validar as aposentadorias. Se ele lá estivesse, mesmo que em minoria, ao contrário do que muitos acreditam, ele seria um chancelador daquilo e poderia colocar a sua opinião. Mas como se não fosse bastante, senador Isalci, retirar totalmente a participação dos sindicatos, se vai mais longe. E aí fica clara a tentativa de agredir a organização sindical. E me permitam, muito melhor ter uma sociedade organizada com quem se debate do que não saber com quem discutir. Aí é esbórnia, é a balbúrdia. E por que eu digo que se confirme a intenção do governo? Me expliquem qual é o interesse, a bem do combate à sonegação ou da fraude, que tem o governo federal impedir que cada aposentado de 2 em 2 anos tenha que confirmar que quer continuar contribuindo para a entidade sindical. Ora, senhores, qualquer cidadão, no dia que quiser, ele vai ao banco e tira a autorização de desconto. Portanto, não é de 2 em 2 anos. Todo dia, se ele entender que o sindicato não o representa mais, ele pode abrir mão do seu desconto. Ninguém desconta nada de conta pessoal sem que a autorização seja expressa. Mas o governo queria 1 ano, ampliou para 2 anos. É como se dissesse: você quer mesmo continuar contribuindo com o sindicato? Eu não entendo qual é o objetivo dessa medida. Ela não contribui em nada para o governo, ao contrário, ela coloca o governo, e eu já disse para alguns colegas que são defensores do governo, não se compra todas as brigas de uma vez só. Comprar uma briga para tentar destruir colônia de pescador e sindicato de trabalhadores rurais não é o melhor caminho se se quer combater a corrupção. Porque em qualquer ambiente teremos gente do bem e gente corrupta. Então, senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar e pedir pela graça de Deus para aqueles que o acreditam, que mantenhamos esse nível de debate aqui, sem adjetivar. Todo colega aqui tem família e tem a sua base. E todos estão aqui por delegação do voto popular. Então vamos nos respeitar, porque a confiança criada na negociação que acontece em matérias enviadas pelo governo, entre o governo e a oposição, só fará essa casa crescer na opinião popular. De resto, senhor presidente, como eu insisto, há uma obsessão do governo de atacar a entidade sindical, nós nos posicionaremos contra a medida provisória, não contra o combate à corrupção, contra esse aspecto da medida provisória. Muito obrigado.